Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia a todos. Hoje, 25 de abril, estamos aqui para mais uma EBD, para mais uma escola bíblica dominical. E desta feita estamos na quarta lição com o tema Dons de Poder. Estamos aí já no segundo trimestre. O tema geral desse trimestre está falando sobre os dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Glórias a Deus. Sejam muito bem-vindos, compartilhe essa EBD, dê um like. Se ainda não é inscrito, se inscreva e que Deus possa falar poderosamente através de sua palavra nesta manhã. Nós vamos orar neste momento. Eu convido a todos a curvar suas cabeças e, em reverência ao Senhor, orar comigo. Senhor Deus eterno, te louvamos nesta manhã, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Senhor. Senhor, estaremos a partir deste momento estudando a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha, Senhor, produzir, Senhor, em nossos corações temor por ela e que possamos, meu Pai eterno, sentir, meu Pai, o Senhor falando em nossos corações nessa manhã, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, como disse, nós estamos aí estudando a quarta lição, Dons de Poder. Em 1 Coríntios, versículo 2, no capítulo 2, versículo 4 e 5, está o nosso texto áureo, que diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Esse é o nosso texto áureo. Importante destacar que não podemos apoiar a nossa fé na sabedoria humana, é isso que Paulo está dizendo aqui, mas no poder de Deus. A verdade prática diz que os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Este é a nossa verdade prática. Dons de poder são capacitações que vêm de Deus para a vida do crente, para aquele momento especial, aquele momento que só Deus, como muitas pessoas dizem, para isso, para essa situação, só Deus. E é nesse momento que Deus entra em ação, é que Deus entra com o seu dom de maravilha, de poder, de milagre, de cura nas nossas vidas. Então, é bem verdade, irmãos, que em todo momento nós precisamos da ação do Espírito Santo em nós. Como já foi dito aqui, todo esforço humano, toda a estratégia evangelística, toda a liturgia, por mais elaborada que seja, se não tiver o poder de Deus, se não tiver a ação do Espírito Santo se movendo, não há arrependimento, não há quebrantamento, não há mudança de vida nas pessoas. Então, sabendo disso, o Espírito Santo de Deus disponibiliza graciosamente para a sua igreja um poder extraordinário que aqueles que pela fé se apropriam desta verdade são levados pelo Espírito à realização de obras maravilhosas e realizações que só pode ser através do poder de Deus. Agora, qual é o objetivo geral dessa lição, irmãos? Primeiro, examinar os dons de poder, que é o tema dessa lição, né? Examinar, definir a questão dos dons de poder. Lembrando que, para fins didáticos, como a gente estudou na primeira lição, existem 3 categorias de dons: os dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. Os dons de poder pertencem a essa categoria de dons espirituais. Agora, quais são os dons de poder? É o dom da cura, é o dom da fé e o dom de maravilhas. São esses 3 itens. É claro que isso é uma forma didática de separar, né, de catalogar esses dons. Agora, qual é o objetivo específico, irmãos, que nós estaremos estudando? Nós estaremos definindo
o que significa o dom da fé, evidenciando biblicamente os dons da cura e discorrendo a respeito do dom de maravilha. Vamos então fazer a nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 12, vai do versículo 4 e também do versículo 9 ao versículo 11, que diz assim, no versículo 4: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e outro, pelo mesmo Espírito, os dons de cura, e outro, a operação de maravilhas, e há outro, a profecia, e há outro, o dom de discernir os espíritos, e há outro, a variedade de língua, e há outro, a interpretação das línguas. No versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Essa é a nossa leitura bíblica em classe. Nós vamos então para a introdução desta lição. O ministério terreno de Jesus foi marcado por inúmeros milagres, principalmente curas. Nós sabemos que Jesus, ele andou por toda a Palestina, operando maravilhas, operando curas, expulsando demônios. E a história eclesiástica comprova que a igreja do primeiro século também operou maravilhas no poder do Espírito Santo entre os primeiros cristãos. E, na verdade, esse momento, na igreja primitiva, sobejavam curas. Aconteciam muitos milagres, era muito natural pessoas serem curadas, milagres acontecerem naqueles momentos onde a igreja estava nascendo. Não é possível, irmãos, haver uma dicotomia entre evangelho e o poder de Deus. Não podemos conceber a realidade de um evangelho sem poder e nem um poder, sem o evangelho. Necessariamente, esses dois conceitos são inseparáveis. O evangelho não é um simples relato dos ensinamentos sobre Jesus, mas o evangelho, como diz Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, quem crê no evangelho, crê no poder do Espírito Santo. Quem crê no evangelho, crê nos milagres que Jesus operou. Quem crê no evangelho, crê no que Jesus fez em sua caminhada aqui na terra. Agora, quem crê no evangelho também crê no poder do Espírito Santo que fez gerar Jesus no ventre de Maria. Quem crê no evangelho, crê também no poder que ungiu a Jesus Cristo em seu ministério terreno. Quem crê no evangelho, crê no poder que ressuscitou Jesus no terceiro dia, no poder que desceu sobre os discípulos que estavam ali reunidos no cenáculo. Crê no poder que envolveu os primeiros cristãos, movendo a realizar estas grandes obras, esses grandes milagres. Então, e este poder estava sobre a vida daquele povo, daqueles irmãos, que amavam tanto a Deus a ponto de morrerem para não negarem a fé. Mesmo diante da morte, eles não negavam a fé, porque o poder do Espírito Santo os envolvia. E este mesmo Espírito é o poder que tem sustentado a igreja durante todos esses dias, durante todos esses séculos, trazendo vez por outra um mover espiritual, trazendo avivamentos espirituais para nos despertar do conformismo intelectual, do sono da negligência, e nos mostrar que sem o poder nós nada somos. Sem o poder do Espírito Santo, nada nós podemos fazer. Como dizemos, não adianta cantarmos bonito, falarmos bonito, pregarmos bonito, se não tiver unção, se não tiver o poder do Espírito Santo em nossas vidas, não teremos nenhum avivamento verdadeiro, não teremos vidas salvas de verdade, conversões verdadeiras, vidas sendo curadas, vidas sendo transformadas.
só é possível pelo poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é indispensável em nossos dias. Precisamos mais do que nunca, principalmente na época em que estamos vivendo, na época de incredulidade. Precisamos mais do que nunca do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E Paulo, em Romanos capítulo 5, 15, versículo 18, ele disse assim: eu não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação, a fim de levar os gentios a obedecerem a Deus, Cristo por meio do meu intermédio. Paulo sabia que tudo que ele fazia era por meio de Cristo. Só poderia fazer alguma coisa se Cristo estivesse agindo por meio do Espírito Santo, pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder de Deus. Assim, Paulo diz, olha, assim desde Jerusalém e arredores até Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Proclamou plenamente, ou seja, satisfatoriamente o Evangelho de Cristo. Porque os sinais seguiam a Paulo. O poder e os sinais e as maravilhas, por meio do Espírito Santo, operavam na vida de Paulo, através da vida de Paulo. Então, para podermos proclamar o Evangelho, irmãos, de forma plena, de forma total e satisfatória, só é possível pelo poder de sinais e maravilhas. Só é possível pelo poder do Espírito Santo. O comentarista deixa aqui, na introdução, algumas perguntas. Ele pergunta assim: se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Essa é uma pergunta que o comentarista deixa. Será que é falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso dos dons espirituais, do mau uso das dádivas divinas? Então, os irmãos, fiquem à vontade, essas perguntas são perguntas para os irmãos, que os irmãos podem aí estar respondendo no chat, né, participando, deixando aí sua opinião. Por que, irmãos? Por que não vemos com tanta frequência os milagres acontecendo no nosso meio? Então, nessa lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Os dons de poder. Veremos como eles são necessários na vida da igreja. Se você deseja receber os dons do Espírito Santo, ser usado por Deus, busque ao Senhor, peça ao Senhor, porque isso será de muita valia para a igreja, porque os dons do Espírito Santo não é só para edificação própria, mas sim proporciona a edificação e o crescimento da obra de Deus. Glória a Deus. Primeiro ponto, o dom da fé. O que significa o dom da fé, irmãos? Na Epístola aos Hebreus, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Essa é a definição bíblica sobre a fé, pois mostra a total confiança e dependência em Deus. Aquele que tem fé, ele tem total dependência, ele confia plenamente em Deus. Aprendemos com o texto deste capítulo de Hebreus, conhecido como a galeria dos heróis da fé, que Deus é poderoso para fazer todas as coisas, sendo a nossa fé em Deus fundamental para a operação de milagres, para a operação de curas, para a operação divina, as operações divinas entre os homens. Então aí há um sinergismo, né? Deus pode fazer todas as coisas, mas tem de haver fé da parte do homem, para que a bênção, para que os milagres venham a acontecer. A fé como dom é distinta, é diferente daquela fé que nós temos, aqueles que receberam a salvação. Então, nós temos que definir o que é o dom da fé. O dom da fé não é a fé salvífica, a fé que Deus nos deu
para recebermos a Cristo, para recebermos a salvação em Cristo Jesus. Não é a mesma fé de Romanos capítulo 10, que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé, que em Efésios 2, que diz que pela graça sois salvos, essa fé não é o dom da fé. Esta fé é uma fé salvadora, uma fé salvífica, que Deus dá a todos aqueles que são salvos por Ele. Agora, nem todos os crentes têm, nem todos os crentes recebem o dom da fé, mas quem é salvo, recebeu a fé, tem a fé salvífica. Agora, diferente também é a fé evidenciada em Gálatas, o fruto do Espírito. A fé como fruto do Espírito não é a mesma fé do dom da fé que nós estamos falando aqui nesta manhã. O dom da fé é a capacidade que o Espírito Santo concede ao crente para este realizar coisas que transcendem a esfera natural da vida, objetivando sempre, claro, a edificação da igreja. Então, o dom da fé não é a fé salvífica e não é o fruto do Espírito, mas é algo que o Espírito Santo nos concede, que faz com que aqueles que têm esse dom realizam coisas que transcendem a esfera natural da vida. Coisas que vai de contra as leis naturais. De acordo com o teólogo Stanley Orton, esse dom é uma fé milagrosa para uma situação ou uma oportunidade especial. O dom da fé pode ser definido como o dom especial através do qual o Espírito fornece aos cristãos uma confiança extraordinária nas suas promessas. Então, esse é o dom da fé. O crente que tem o dom espiritual da fé tem uma confiança forte, inabalável em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. Então, quem tem o dom da fé, ele tem aquela confiança na palavra. Se Deus falou que é aquilo, ele confia plenamente nas promessas de Deus, nas promessas que vêm da palavra de Deus. Ele se apega, se apropria daquilo ali e coloca aquilo ali como o seu alvo. E Deus vai trabalhar através da fé desse crente. Nós temos exemplo de pessoas que tinham esse dom da fé. Em Hebreus 11, como nós lemos, ele descreve aqueles que tiveram aquela fé extraordinária e que permitiu fazer muitas coisas super-humanas, coisas extraordinárias. Aqui nós vemos Noé passando 120 dias construindo um barco enorme, né? E quando naquele momento ainda não chovia sobre a terra. E vemos também Abraão acreditando que seria pai de uma criança quando a capacidade natural de sua esposa já tinha terminado. Quando Moisés guiou o povo na saída do Egito e ele se depara com o mar vermelho, montanhas do lado, o exército atrás, o que ele disse? Ele falou, não temais, e o povo reclamando, né? O povo murmurando atrás dele. E ele disse, não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais verei para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então Moisés viu pela fé o livramento do Senhor, antes que o livramento acontecesse, antes que o fato acontecesse, antes que o mar se abrisse, Moisés já estava vendo o livramento do Senhor. Isto é fé. Esta é uma boa mostra bíblica do exercício do dom da fé. Então, sem o dom especial da fé dado por Deus, irmãos, estas coisas jamais teriam acontecido. Agora, existe o perfil daquele que tem o dom da fé. Se pudéssemos, traçar um perfil do crente que é usado por Deus no dom da fé, a gente veria que esse crente seria uma inspiração para os outros crentes. Porque, como todos os dons do Espírito Santo, o dom espiritual da fé é dado para um fim proveitoso. Para um fim proveitoso. E este fim proveitoso é o quê? É a edificação do corpo de Cristo. Então, esse crente
se pudéssemos traçar um perfil desse crente, este crente seria uma inspiração para os outros irmãos na fé, exibindo com uma confiança simples em Deus. Não precisa de muito argumento, não precisa de argumentos rebuscados. Ele simplesmente crê em Deus e pronto. Ele simplesmente crê na sua palavra e pronto. Então, esse crente se mostra em tudo. E essa confiança se mostra em tudo que ele diz, em tudo que ele faz. Esta confiança simples em Deus é demonstrada na vida desse crente. Então ele se apropria com fé da palavra de Deus. Se Deus falar com ele, ele se apropria daquilo, não importa o que as outras pessoas dirão. Se a palavra está dizendo algo para a vida dele, ele se apropria da palavra de Deus com simplicidade. E mesmo que o mundo venha estar contra ele, mas ele confia, ele acredita que a palavra é a verdade para a vida dele. E ele vai até as últimas consequências, confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus tem para a vida dele. Outra característica desse crente é que eles são extraordinariamente fiéis, mostram tanta humildade, piedade e confiança nas promessas de Deus que passam a ser conhecidos por serem quietamente destemidos, corajosos, não temem o perigo. Eles são zelosos, e são zelosos em tudo que faz. Eles amam a obra de Deus. Mas quando tudo parece que vai dar errado, mesmo quando tudo parece que vai dar errado, eles creem nas promessas de Deus. Eles não olham para as circunstâncias. Ele crê no impossível porque sabe que Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Essa é a característica do crente fiel, do crente que tem o dom da fé. Eles são tão convencidos eles são tão convencidos de que todos os obstáculos ao Evangelho e os propósitos de Deus serão superados, e são tão confiantes de que Deus vai garantir o avanço de sua causa, que muitas vezes conseguem fazer muito mais. Olha só, irmãos, esses crentes que têm o dom da fé são tão confiantes que Deus vai garantir o avanço de sua causa, que muitas vezes conseguem fazer muito mais na promoção do reino de Deus do que muitos eruditos, do que muitos professores, do que muitos pregadores talentosos. Simplesmente porque ele confia na sua palavra, confia na palavra de Deus. Então, para resumir, irmãos, Deus dá a todos os cristãos a fé salvadora. Né? O dom espiritual da fé é dado a alguns que exibem qualidades extraordinárias de fé na sua caminhada. Então, pela sua fé, a sua fé é uma alegria e um incentivo para os outros. Então, irmãos, é necessário que tenhamos crentes com o dom da fé em nossas igrejas. É necessário que nós venhamos buscar o dom da fé, não para a nossa própria edificação apenas, mas para edificar o corpo de Cristo, para crescimento, para um fim proveitoso, que é a edificação do corpo de Cristo. Segundo ponto aí, dons de curar, como nós vimos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 6. Versículo 9, dons de curar. E a outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. Agora, o que são dons de curar? Perceba, irmãos, que dons de curar está aqui no plural, né? Dons. São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso que a expressão está no plural, dons de curar. Porque, como existem diversas enfermidades, né, Deus ele tem um poder para curar todas as enfermidades. Deus em que cura. Ele concede os dons segundo o conselho da tua vontade, sob sabedoria e no momento certo. Então, é Deus que cura. É Deus que cura. Não é o homem que cura. Mas Deus concede esse dom aos homens para que, por meio do poder do Espírito Santo,
curas e milagres venham a acontecer. Então a palavra de Deus, em Mateus capítulo 4, versículo 23, ela diz assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Esse trecho do Novo Testamento da Bíblia, irmãos, comprova as inúmeras curas realizadas por Jesus no seu ministério. Mas também, antes, no Velho Testamento, e também depois da morte e ressurreição de Cristo, a gente percebe na palavra de Deus que houve e ainda hoje há curas, há milagres. Então, são muitos testemunhos semelhantes àquilo que aconteceu lá nos tempos de Cristo. Então, esse dom é de especial valor para o evangelista, cuja missão é atrair o povo ao evangelho. Obviamente, nem todas as pessoas serão curadas. Nos dias de Jesus e dos apóstolos, muitos continuaram enfermos. Agora, devemos entender, irmãos, e respeitar a soberania divina. Os milagres não devem servir para marketing denominacional. Nossa fé não deve estar fundamentada em milagres, em curas, mas em Cristo e na doutrina apostólica. Os dons de curar são acompanhados de fé, porque sem a fé, sem ela, tanto o profeta, tanto o crente, quanto o enfermo, quanto a pessoa que está enferma, não consegue alcançar a manifestação do Espírito Santo. Então é necessário que haja fé nesse meio, nesse modo de Deus agir, com os dons de cura. Então é necessário que haja fé tanto do profeta quanto do enfermo. Então nós vemos um exemplo disso quando Tiago diz assim: olha, se está doente algum de vós, chame os anciãos da igreja, e estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. E o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Então nós observamos aqui que os profetas da cura precisam o quê? Precisam de ter a companhia da fé para que o dom se cumpra. Aquele que impõe a mão sobre o enfermo, aquele ancião para onde é levado os enfermos, como Tiago está dizendo aqui, o presbítero, o pastor, o evangelista, ele tem que exercer a fé, ele tem que ter a companhia da fé. Agora, o apóstolo Paulo relembra um episódio durante o ministério de Jesus em que o menino não foi liberto da doença por conta da incredulidade do povo. O versículo está em Mateus capítulo 3, versículo 58, e diz que não fez ali, Paulo falando, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Isso aconteceu em Nazaré, a própria cidade de Jesus, onde as pessoas viram o menino crescer, viram Jesus crescendo, conheceram os seus pais. Sendo assim, o povo daquela cidade não o honrou e não o respeitou como profeta. Foram incrédulos diante da unção e do poder de Deus presente na vida de Jesus. Jesus tinha fé, Mas o povo, os enfermos, os doentes, os necessitados, não tinham fé. Por isso que Jesus não fez muitos milagres ali. Comprovando que a fé precisa vir do profeta, mas também que venha do doente. Aquele que está enfermo tem que ter fé que Deus é um Deus que sara, que cura, que Jesus cura ainda hoje. E aquele que vai orar pelo doente tem que ter fé, tem que buscar essa fé que vem de Deus, para que a cura venha acontecer. E nós vemos várias curas que aconteceu no passado, na época de Jesus, o cego de Jericó. O cego de Jericó, ele clamava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, chamando-o, o curou. Perguntou:
que queres que eu te faça? E ele disse, que eu veja. E o que Jesus disse? A tua fé te salvou. A tua fé, a fé do doente, o salvou. Da mesma forma aconteceu com a mulher que tinha um fluxo de sangue há tanto tempo. E ele disse, vai-te em paz, mulher, a sua fé te salvou. O centurião romano, Jesus elogiou o centurião romano, porque ele disse assim, eu nunca vi tanta fé em Israel, assim como eu vi nesse cidadão romano. Então, irmãos, é necessário que haja fé de nossa parte para que o milagre aconteça, para que a cura aconteça em nossas vidas e na vida da nossa família, e na vida das nossas igrejas, e na vida daqueles que nos procuram, para que nós venhamos impor as mãos sobre elas e elas venham ser curadas. Então, a concessão desses dons, irmãos, à igreja, deve-se à necessidade de o evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa. O evangelho é o poder de Deus. A mensagem do evangelho tem que ser uma mensagem poderosa, para que o crente venha e creia no evangelho. E creia no evangelho. O grande avivamento, irmãos, que aconteceu na Rua Azusa, todos sabem, trouxe essa mensagem poderosa, né? Não só para a América, mas para todo o mundo. Trouxe uma mensagem muito poderosa. Tudo começou quando um afro-americano, filho de escravos, chamado William Seymour, ele exerceu uma fé simples em Deus e uma confiança forte e inabalável. Com isso, ele teve um resultado tremendo, um grande mover de Deus, como dizemos, não só na América, mas em todo o mundo. Seymour teve um tremendo impacto no movimento pentecostal. Nós vemos que o pentecostalismo cresceu tremendamente, incluindo aí mais de 500 milhões de crentes em todo o mundo. Quando um crente ele se coloca na disposição de Deus, ele tem uma fé simples, inabalável em Deus, irmãos, Deus pode fazer maravilhas por meio dele. E o despertar, nessa época houve aí um despertar do dom da cura. Há muito tempo não se ouvia falar em curas divinas, há muito tempo não se ouvia falar em batismo com o Espírito Santo, mas nesse movimento onde um simples homem, ele se colocou à disposição de Deus para que Deus viesse usá-lo de forma poderosa, majestosa, houve aí o despertar do dom da cura. Embora o dom de falar em línguas estranhas tenha tido destaque nos relatos históricos ali da Rua Azusa, do avivamento da Rua Azusa, mas o dom de cura foi um marco inigualável. E até hoje é a marca registrada do movimento pentecostal. Naquela época, assim como na igreja primitiva, era muito normal, abundava de milagres, de curas divinas. Nessa época onde houve esse avivamento, era normal as pessoas entrarem na igreja deficientes, sem uma perna, e terem um membro restituído. Pessoas cegas, mas não cegas porque perderam a visão, mas cegas porque não tinham o globo ocular. Mas na oração dos irmãos, o Espírito Santo movia aquele lugar e crescia novamente olhos onde não existia olhos. Aleluia! Muitos eram curados instantaneamente. Eu não estou falando aqui, irmãos, de dorzinha de cabeça. Não estou falando aqui de pessoas hipocondríacas, que tem qualquer dorzinha e vai pedir oração. Estamos falando aqui de pessoas aleijadas, deficientes, pessoas que não tinham parte do corpo. E esse milagre acontecer de forma surpreendente na frente de todos. Então, quando o homem se coloca à disposição de Deus, irmãos, o milagre ainda hoje pode acontecer. Ainda hoje milagres podem acontecer na minha e na sua vida. É só nos colocarmos à disposição de Deus. Embora que, apesar disso tudo, em nossos dias, creio que muitas vezes nós colocamos o alvo da nossa fé
nos recursos em nossa volta, né? Não que não temos que deixar de usar os recursos que são colocados à nossa disposição, porque muitos são bênçãos de Deus para a nossa vida. Afinal de contas, é Deus quem concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, por exemplo, para o bem de todos. Mas temos que entender que a medicina é limitada e passiva de erros. Embora devemos nos cuidar usando todos os recursos disponíveis que estão ao nosso alcance, temos que crer que, além da medicina, está o Jeová Rafá, o Senhor que sara. Como está em Salmos 103, Ele perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ou seja, Ele não somente cura as enfermidades físicas, mas também cura as enfermidades, as doenças da alma. A medicina pode até atenuar o seu sofrimento, mas a verdadeira cura vem de Deus. Porque Ele, além de te curar, Ele transforma a sua vida. Ele muda a sua história. E por fim, Ele te leva para o céu. Enquanto não recebermos, irmãos, o novo corpo, o corpo imortal, incorruptível, estaremos sujeitos a enfermidades, estaremos sujeitos a toda sorte de doenças. Mas há uma promessa de redenção. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligem a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, ou seja, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós esperamos com muita, aleluia, com muita vontade, muito desejo que isso aconteça. Nós temos aquela expectativa tremenda de que um dia nosso corpo será redimido. Aleluia. Então, irmãos, haverá um dia onde Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, como está em Apocalipse capítulo 21. Então, irmãos, os dons de cura são manifestações de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo, para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Vamos para o terceiro e último ponto, que é o dom de operação de maravilhas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. O dom de operação de maravilhas, este dom realiza obras extraordinárias além do poder humano. O dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis, impensáveis. Exemplos que nós temos da Bíblia é o ministério terreno de Jesus. Claro, Jesus sempre marcou o seu ministério com operações e maravilhas. O bom mestre repreendeu o vento e o mar, e estes logo se aquietaram. Imagina, Jesus, ele disse: aquieta-te, vento, e tudo se tornou calmo. Isso trouxe um grande susto. Os discípulos ficaram assustados com isso e perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Esse é o poder sobrenatural que Jesus tinha. Então, podemos destacar outros exemplos de operação de maravilhas no ministério de Jesus. Por exemplo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição de Lázaro, que havia sido morto há 4 dias. Nosso Senhor tem todo o poder sobre a morte, pois para Ele nada é impossível. Nosso Deus não mudou, irmão, Ele continuou o mesmo. O Pai Celestial deu dons à sua igreja a fim de que ela atue no mundo moderno com poder e graça. Que nós possamos confiar e apropriar dessa palavra.
O nosso Deus não mudou, Ele é o mesmo. Ele ainda opera maravilhas. Ele ainda opera milagres sobrenaturais. Agora, existem distorções no uso dos dons de curar e de operações de maravilhas. O cristão não tem autorização divina para determinar ou decretar ou exigir a cura de enfermos. Quem somos nós para isso, irmãos? Não somos nós que curamos, mas é Deus que cura através de nós, quando Ele quer, segundo a sua vontade soberana. Então a nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Eu não tenho que dar algo para que Deus venha me retribuir. Então, quem somos nós para exigir de Deus alguma coisa? Somos seres humanos limitados. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, o que seria de nós? Como discípulos de Cristo, devemos rogar ao Pai, buscando-o de todo o nosso coração, para curar os doentes. Pois a palavra de Deus recomenda que oremos pelos enfermos. A oração do justo pode muito em seus efeitos, independente se você tem dom ou não. Muitas vezes a gente deixa de orar, porque a gente acha, bem, eu não tenho o dom, então eu não posso ficar orando pelos doentes. Mas a palavra de Deus nos fala que nós temos que orar pelos enfermos. Nós temos que clamar pela salvação, pela cura, pela libertação. Isso não é em pessoas em particular, mas toda a igreja ela tem que se envolver na busca pela cura, pela salvação, para que milagres venham a acontecer, para que a mensagem venha a ser uma mensagem poderosa. Glória a Deus. Então, independente de ter dom ou não, irmãos, você está convocado por Deus para estar orando. Se tem alguém enfermo na sua família, coloque a mão sobre a cabeça dele e ore, clame a Deus com fé. Clame a Deus com fé. Antes de qualquer coisa, você é um cristão. Você crê na palavra de Deus. Você crê que Deus cura, que Deus transforma. Se há algum problema familiar, ore para que Deus venha resolver. Irmãos, Ele manda Ele manda na tempestade, Ele manda no mar, no vento. Ele manda na natureza. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Tudo pertence a Ele. Tudo está debaixo do domínio dEle. Então, irmãos, às vezes o que falta é fé de nossa parte para crermos que Deus pode mudar, que Deus pode curar, que Deus pode transformar. Não somente uma cura física, mas transformar e curar a alma de muitas pessoas que estão enfermas, pessoas que estão com depressão, doenças na mente, pessoas que precisam de uma transformação no casamento. Aleluia, o mesmo Deus que ressuscita mortos, que ressuscitou mortos, o mesmo Deus que fez, aleluia, o mar se abrir, lá no Antigo Testamento, o mesmo Deus que Ele fazia milagres tremendos na igreja primitiva, é o mesmo Deus que está hoje, aqui, presente na igreja do Senhor. É o mesmo Deus que está aí na sua casa, onde você está. Porque a palavra de Deus diz que aonde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio de vós. E Ele está aí, na sua casa. E Ele pode e quer operar um milagre na sua vida. Ele pode e quer operar um milagre na sua família. Aleluia, basta nós exercitarmos a nossa fé. Exercitarmos a nossa fé. Crer que Deus pode fazer isso. Jesus nos ensinou que em seu nome deveríamos impor as mãos sobre os enfermos para que eles sejam curados. Nossa responsabilidade é orar pedindo a Deus, pedindo a cura. Agora, quem sara o enfermo, de acordo com a palavra de Deus, quem sara é Deus, segundo a sua vontade. Então, irmãos, que venhamos fazer a nossa parte, que venhamos orar,
O crente que impõe a mão sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja. Essa também é uma outra distorção que tem que ser evitada. O crente que impõe as mãos sobre o enfermo não pode ser tratado como um ídolo na igreja, principalmente se o enfermo for curado. Nem podemos imaginar que porque aconteceu o milagre uma vez, vai acontecer sempre. Aí a pessoa endeusa aquele cristão, né, porque ele operou um milagre. E aí, daqui a pouco, falta beatificar o irmão. Não pode, irmãos. Quem opera é Deus, através do crente. Então, que o Altíssimo tenha misericórdia e nos proteja de tal pretensão. Quem opera os sinais e as maravilhas é o Senhor, não o homem. Toda a ação decorrente dos dons vem do Espírito Santo e por isso não podemos agendar dias nem marcar horários para a sua operação. Façamos a obra de Deus com honestidade e decência. Glórias a Deus. Já estamos partindo para a nossa conclusão. Deus pode conceder a seus servos o dom da fé, o dom de cura e o dom de operação de milagres, mas sempre de acordo com a sua vontade e sua graça. Deus é soberano. Lembre que os dons de poder contribuem para legitimar a pregação do Evangelho. Infelizmente, há pessoas que querem utilizar destas dádivas para obterem lucros financeiros. Quantos que a gente vê fazendo esse tipo de coisa, né, irmãos? Para o enriquecimento pessoal, eles começam a usar estes dons para o seu lucro próprio, para o seu benefício próprio, e não para o Evangelho, e não para o crescimento da obra. Isso é vergonha, isso tem trazido escândalo para o nosso meio e mancha a idoneidade da igreja. Quem procede dessa forma, irmãos, está suscetível ao juízo de Deus que virá no tempo próprio. Que nós, a igreja, façamos o uso dos dons para quê? Para propagar o Evangelho do Senhor Jesus e glorificar o seu nome. Em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse dessa palavra, que nós não sejamos aqueles que usam os dons espirituais para trazer escândalo para a obra, para serem idolatrados, mas sim para direcionar o louvor a Deus, que Ele é o soberano, Ele é digno de receber toda adoração e todo louvor. Glória a Deus, que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. Eu agradeço a todos que estiveram acompanhando até aqui este momento de meditação na palavra de Deus. Que Deus possa falar poderosamente no seu coração. E neste momento você pode estar agora louvando a Deus, abençoando a igreja do Senhor com as suas ofertas, porque tudo que é feito aqui é feito com muito carinho, né? Para que a sua família seja edificada, para que os seus filhos sejam edificados, e não somente que a sua família, mas para que outras famílias venham ser também edificadas de outros lugares para onde esta mensagem está sendo enviada, para que isso aconteça com mais propriedade, é necessário que nós venhamos contribuir com a obra de Deus. Então os irmãos fiquem à vontade para contribuir, para ajudar neste ministério. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus eterno, te agradecemos, meu Pai, nesta manhã. Senhor, a tua palavra tem sido anunciada. Meu Deus eterno, que haja, Senhor Deus eterno, da parte do teu Espírito, um mover sobrenatural sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, e um desejo, meu Pai eterno, em nossos corações, para buscar insistentemente, meu Pai, pelo poder, pelos dons do Teu Espírito Santo, Senhor, pelos dons de cura, Senhor, pelos dons de milagres, de operação de maravilhas, Senhor, pelo dom da fé, que é tão importante, meu Pai, na Tua casa, para a edificação, Senhor, da Tua igreja, para o crescimento da Tua obra, meu Deus eterno. Senhor, pela Tua graça e misericórdia, traga, Senhor, um avivamento, Senhor, para nossas vidas, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.